Estamos começando o nosso último episódio da terceira temporada do Café Rios Papo de Mulher. E é claro, né? Eu não poderia deixar de trazer uma pessoa pra lá de extraordinária para o nosso bate-papo tão gostoso. Vamos ver se vocês adivinham quem está aqui comigo? Quem está aqui desse ladinho? Bom, ela é uma pessoa que está aqui em Itapurá, ela veio para Itapurá desde 1994. Ela é natural de Renascença, Paraná, médica com pós-graduação em psiquiatria para crianças, adultos e adolescentes e uma pós-graduação em gerontologia. E aí, já sabem de quem que eu estou falando? É claro, eu estou falando da doutora Ana Paula Coser. Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que gostoso ter você aqui, que prazer imenso poder tê-la aqui no Café Rios. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite, amei, me senti honrada de estar aqui contigo. Nossa, que estamos honradas, né? De estar aqui, a gente sempre vê o Café Rios e aí a gente fica, nossa, que legal, e aí hoje sou eu. Exatamente, hoje é tu que está aqui com a gente. Foi muito bom, gostei. Que delícia de tê-la aqui. Então, vamos começar, né, gente? Conta pra gente a tua história. Então. Desde 1994, Ana. Então você veio pequenininha pra cá. Eu vim pra cá, não tão pequenininha. Eu vim pra cá com 14 anos, né? Eu fiz 15 anos já aqui em Itapurá. E foi toda uma questão, né? Porque a gente morava no sul, a gente tinha uma estrutura diferente no sul e a gente veio para um local que estava começando, né? Sim. Então, quando a gente veio para cá, era tudo chão, não tinha nenhuma rua de asfalto, era muita poeira, era tudo muito diferente, né? Então, realmente foi uma mudança drástica. Sai do frio, vem para o calor, sai da onde tem um clima mais temperado, tem essas 4 estações do ano, de repente você vem só para seca e chuva, então foi muito diferente, né? Haja organismo, né? Haja organismo para se adaptar, né? Mas a gente consegue. Hoje eu digo que eu sou mais matogrossense, mais itapuraense do que paranaense, porque já tem 30 anos de Mato Grosso. Nossa. Né? Então é muito tempo. O Paraná vem no coração, mas hoje eu sou mais matogrossense do que paranaense. Que gostoso. E doutora Ana, né? Vamos dizer assim, doutora Ana, como é que nasceu o amor pela medicina? Vem de influências, não vem? Como é que você chegou à medicina? Então, quando eu cheguei em Itapurá, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade do seu Paulo Mirache. Era um pequeno escritório de contabilidade chamado Contax. E a filha dele tinha o sonho da medicina, Paula Mirache, que também é Paula Cavalaro, ela se intitula hoje. Também é médica no Nordeste. E aí ela começou a falar, e eu começava a ouvir ela e falar, nossa, que legal, né? E comecei a gostar da ideia, e ela me chamou para a gente ir juntas para a faculdade. E aí a gente foi, nós duas. Olha. Estamos aí hoje. E sei que você não fez medicina no Brasil, né? Não, fiz na Bolívia. Foi todo um outro trâmite, Exatamente, né? eu ia falar isso como, né? Porque eu saí de Itapurá com 17 anos para estudar. Super, então logo após praticamente que você chegou. Sim, eu fiquei 2 anos aqui e logo saí para estudar. Eu fiz 18 anos já na faculdade. Então meu pai teve que me emancipar para eu poder sair do país, né? E aí arcar com toda a responsabilidade que isso trazia também, né? E aí chegando lá, o maior medo para quem está saindo de casa pela primeira vez e ainda ir para um país onde você não conhece e se acontecer alguma coisa comigo, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar um local onde eu tivesse uma família que me amparasse, né? E foi o que eu fiz. Todo o tempo da faculdade eu morei com uma família de bolivianos que eu considero hoje minha segunda família. Que né? bacana! Então, a Farid, que é a minha mãe boliviana, hoje já não é mais viva, né? Mas os filhos dela eu considero como meus irmãos, né? Os filhos me chamam de tia, o meu filho chama eles de tio, já foi lá para conhecer. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande, né? Essa questão de família, acho que sempre nos ajuda, nos ampara, né? Nos momentos difíceis, né? E estando fora de casa, não faltou momentos difíceis, né? Em todos os sentidos. Um país diferente, culturas totalmente diferentes. A língua, né? Então, no começo, quando eu fui para lá, eu queria alguém que pelo menos me entendesse, né? Eu não sabia falar espanhol. E a Farid é filha de
brasileira com libanês, então ela entendia português, já estava bom demais. Ufa, já dava para começar. Já dava para começar. E aí foi ela que me ensinou o espanhol que eu tenho hoje, foi com eles que eu aprendi. E como é que você fez para lidar com toda essa mudança tão nova, adolescente, né? Sim, Por mais que sim. estava emancipada, mas como é que foi, Ana, você passar por todo esse processo de mudança longe? Como é que você enfrentou seus medos? Eu acho que eu tive uma base muito boa, né? Pai e mãe sempre estiveram ali, sempre impulsionaram, sempre estimularam que a gente crescesse, né? E eu sempre falei que eu queria fazer uma faculdade, que eu queria ser alguém na vida, né? Então, o fato deles terem confiado, né? Claro que tem toda uma questão, né? Eu prometo que eu não vou fazer nada de errado. É muita promessa antes de sair de casa, né? A gente faz uma listinha. Com 17 anos, num país estranho, tinha tudo para dar errado. Com certeza. Né? Mas não, eu saí de dentro da casa da minha família de sangue e fui para dentro da minha casa da minha família de coração, né? Então foi assim, a base realmente que a gente tem para lidar com todos os problemas que vêm, né? Então, sempre batalhar, correr atrás de resolver os problemas, né? Não deixar para depois. Houve momentos difíceis, houve momentos de pensar em desistir, voltar para casa. Mas aí as duas famílias se uniram, né? Não, você não pode deixar, você tem que continuar. E aí foi. E aí estou aqui hoje. Desses momentos difíceis, qual, né? O que mais te marcou? Quando foi que você falou assim, não, eu acho que eu vou voltar, não dá, e que as famílias se uniram? O primeiro momento difícil foi ainda no primeiro ano, né? 3 meses após eu ir para a Bolívia, o pai do meu pai faleceu. E eu estava longe e sozinha. Então foi a primeira vontade de voltar. Né? Meu irmão, nessa mesma época, quebrou a perna. Então, assim, um montão de problemas junto, né? A questão emocional, a questão financeira, que tudo vai se somando, né? E nesse momento, eu não posso fazer isso. Eu prometi que eu ia estudar, eu vou terminar e eu vou chegar lá. Passou esse primeiro momento, foi tal, me ambientei mais com a família lá e comecei a me adaptar mais com a faculdade e com o próprio país, né? E aí no terceiro ano, eu sempre conto isso para as pessoas porque eu acho que ajuda quando a gente pensa em desistir de uma faculdade. No terceiro ano, agosto daquele ano, eu não sabia mais se era medicina que eu queria. Pronto. Faz toda a mudança e bate a dúvida. Eu não acho que não é mais isso, acho que eu vou trocar de curso, acho que eu vou voltar embora, vou fazer outra coisa, não sei, acho que não é mais isso, não. Aí foi quando as duas famílias se uniram, né? E aí aquela questão, mas por quê? Por que você acha que não? Tenta mais um pouco, tenta mais, pelo menos mais esse ano. E aí veio aquela paixão, né? Porque ali é onde você começa a ter mais contato com o paciente, a ter mais aquele vínculo, né? De médico-paciente, né? Até então era mais teoria do que prática. Dali em diante, naquela época, hoje deve estar muito diferente, né? Dali em diante você tinha muito mais prática do que teoria. E você fala, e se eu não der conta? E se eu errar? E se acontecer alguma coisa? Então vem o medo do peso que a medicina traz, né? Então, aí eu permaneci, aí começaram as disciplinas diferenciadas, né? Então veio pediatria, veio ginecologia, veio outros temas, e eu falei, não, acho que é isso mesmo que eu quero, e aí foi. Aí vai. Eu brinco que os primeiros anos de uma faculdade são horríveis. Porque a gente chega achando que nós vamos já arrasar, nós já vamos atuar. A gente tem aquela ideia linda que tudo é flores, né? E não é. Exatamente. Os primeiros na psicologia não é diferente, os primeiros anos aquela teoria massacrante que você fala, tá, né? Mas é a base que vai te dar lá no Exatamente. Depois do terceiro ano, não. Aí atua, é clínica, é isso, é aquilo. Aí é onde acho que nós nos empoderamos, né? Acho que quando a gente compra a faculdade como nossa, daí fala, não, eu acho que é isso mesmo, que eu vou ser. É isso mesmo. E aí o internato veio para fechar realmente, dizer assim, não, eu amo essa profissão. Quando eu comecei a trabalhar, aí foi quando eu mais me apaixonei realmente pela medicina. Porque eu comecei minha vida profissional em Rosário Oeste.
E as pessoas da Baixada Cuiabana, os mais antigos, eles são muito carinhosos. Então eu estava dentro do PSF e via, dona Ana, vai lá em casa, vai tomar um suco. E aquela coisa carinhosa, e você via assim, nossa, como é gostoso você fazer o bem, né? Exato. Então eu estava começando, era o primeiro ano de trabalho numa população tão carente, talvez carente até do próprio médico, de tudo, né? Sim. Mas assim, aquele carinho com que você era recebido, né? Então, nossa, ganhava inúmeros presentes, o Rosário Oeste me engordou muito, eu ganhava muito doce em Rosário Oeste, então assim, eu amava, né? Quem não gosta de comer, né? Mas assim, era muito presentinho, tudo comida, e aí eles chamavam a gente para ir nas casas, a gente ia também, então eu me apaixonei pela população da Baixada Cuiabana, que era uma população muito, é ainda, né? Sim. Muito hospitaleira, muito amistosa, muito carinhosa com a gente que estava chegando. Então eu me achei na medicina em Rosário Oeste. E dali em diante fui só melhorando, porque se tu tá fazendo algo que tu gosta, sim, claro, as coisas fluem, né? Então começa a sentir mais amor por aquela profissão. E os reconhecimentos vêm, né? Isso. Uma bala, um bombom, é o dizer para você que assim, em gestos, bem. né? Olha, obrigada. Isso. Né? E é tão gratificante porque a hora que a gente vê o resultado do trabalho, deu certo, eu diagnostiquei legal, deu tudo certo. O medo lá do terceiro ano começa a ir embora. Vem a prática e desaparece. Só volta a bater quando pega algum caso, alguma situação que fala assim, opa! É isso mesmo. E foi assim, foi gostoso. E a psiquiatria? Né? Você fez a especialização em psiquiatria para atender todas as faixas etárias, criança, adolescente, adulto, e também fez a gerontologia, que é a parte só dos idosos. Isso, voltada para os idosos. Para os idosos. Quando que isso entrou? Que afinal de contas você trabalha com todas as faixas etárias. Na UBS, a gente atende todos os públicos e todos os tipos de paciente. Então, tu não escolhe o que vai entrar pela tua porta. Sim. Né? E eu tinha muita dificuldade com os pacientes psiquiátricos, porque eu dizia assim, nossa, mas tão jovem tomando tanta medicação, tão jovem tomando, né, com tantos diagnósticos, com tanta medicação pesada. E eu dizia assim, eu preciso saber mais a respeito da psiquiatria, até para eu poder atender melhor eles e talvez ter um olhar diferenciado para esses problemas, né, da psiquiatria. E então eu estava em Vera já, eu trabalhei 10 anos em Rosário Oeste e depois vim para Vera. Então ali em Vera eu trabalhei 8 anos. E ali já foi quando eu comecei a ver ainda mais essa dificuldade. Eu falei, não, eu preciso estudar mais. Então eu comecei a fazer a pós-graduação, era em Cuiabá, eu fazia essa pós-graduação aos finais de semana. E fui gostando realmente. Aí eu engravidei durante a pós-graduação, tive um aborto durante a pós, e aí a gente vai vendo como isso mexe com a gente também, né? Então você vai vendo que tem certos problemas que vêm não só porque houve alguma coisa na infância, mas no decorrer da vida vão acontecendo coisas e situações que vão te fazendo desenvolver problemas de saúde. Então, quando eu tive esse aborto, eu dei uma deprimida, porque é um sonho, acho que de toda mulher ser mãe, e de repente você quer muito e você não tem, e você perde, né? E aí eu fui me encontrando ainda mais na psiquiatria, e aí formei, graduei, né, a pós-graduação com 8 meses de gestação do meu filho. E aí veio o João. E aí o João, num primeiro momento, muito agitado, muito ansioso, até porque a mãe tinha perdido um bebê, né? Então a mãe já gerou o João ansiosa e com medo de perder, né? Então foi toda uma questão durante a gestação dele, né? Algumas pessoas sabem que eu tenho bariátrica, então eu tive alguns problemas durante a gestação devido à bariátrica, né? Então baixa de B12, baixa de vitamina D e houve várias complicações. Então ele já veio, né, ansioso por conta de toda muita coisa da gestação. E aí, quando ele veio já com tudo isso e começou a ir para a escola, e na escola ele era muito ansioso, e aí ele começou a ser o menino mundo da lua, o menino
que viajava na sala de aula. Eu falei, eu preciso saber mais da criança agora, né? Porque agora eu tenho uma Agora criança. eu tenho uma criança e eu preciso né? ajudar essa criança. Justo. E aí eu fui fazer psiquiatria da infância e adolescência, primeiro para entender ele, né? Saber como lidar com ele e também para atender melhor o meu público, né? Hoje a gente vê na UBS chegando pacientes com TEA, com TDAH, com TOD é uma loucura. inúmeros diagnósticos e você fala, tá, é uma criança. Até conseguir ir para o psiquiatra, até ele conseguir ir para um neuro, será que eu não consigo ajudar de alguma forma? Então, sabendo hoje, a gente já consegue ajudar essa mãe, ajudar esse pai e, de repente, até intervir com essa criança. Com certeza, né? E eu falo, é tão engraçado que hoje a gente tem vários rótulos, vários transtornos, não que não são fatos, sim, mas existe uma coisa que eu falo que as pessoas esquecem de olhar. Como é que é em casa, né? É o que eu falo. Nem tudo é TDAH, nem tudo é TEA, nem tudo, às vezes é uma fuga, né? E às vezes é a falta daquela base, né? Sim. Aquela família estruturada que hoje a gente já não vê tanto, exato, né? Então a falta do pai dentro de casa, como faz falta para os filhos, principalmente, sim, para o filho homem, né? Sim. Para os dois, mas para os dois, mas para o homem onde a referência né? masculina, então, né? quando tu vê um lar que não tem uma estrutura boa, tu já vê que aqueles filhos vão vir com algum problema, probleminha, né? E aí, se a mãe não sabe lidar com isso, temos tudo que a gente vê no dia a dia. Só, né? Aumenta o bolo, né? Só. E aí vem lá o diagnóstico de TDAH, quando na verdade era uma ansiedade, né? Exato. Então, a gente precisa conhecer isso, né? E eu sentia muito essa necessidade por conta das coisas que vinham chegando, né? Depois da pandemia, a gente teve uma explosão de casos de ansiedade, uma explosão de casos de TDAH, que aí eu me pergunto se de fato são todos TDAH. O TEA também está vindo... Veio uma avalanche de TEA agora, né? Parece que toda criança que está nascendo vem já carimbadinha, né? Com o diagnóstico é TEA. Ou então, quando não sabe o que é, TEA. Então, tudo vai no TEA. A gente precisa saber mais, porque senão até a gente vai começar a rotular essas crianças. Exatamente. E TEA, para quem não sabe, é o transtorno do espectro autista. Tá? Então, são os autistas que a gente está tendo o tempo todo. E realmente está bem sério, porque hoje eu acompanho um pouquinho as crianças, né, no centro hípico, sim, da APAI, e a maioria, quando aparece uma criança nova, eu vou questionar, tá, e o que tem? A gente acha que é TEA. Tá. E assim, infelizmente, a população em si já meio que rotula, né? Quando eu te falei que o meu filho era o mundo da lua, era um menino... crise de ausência, também houve lá será que ele não é? E aí você se pergunta, né? Poxa, será que eu estou deixando passar alguma coisa? Será que eu não estou observando bem meu filho em casa? Mas em casa ele não tem nada disso. E o TEA, ele até em casa, ele até na escola, ele até em todo lugar por onde ele passar. Então, se em casa ele não tem nada disso, mas na escola ele está tendo, tem alguma coisa. Então, vamos investigar isso melhor, né? Mas aí vem toda uma questão de histórico, né? A criança está sendo gerada dentro de um ventre ansioso, ele vai nascer com alguma coisa, né? Exatamente. Então, hoje ele tem sim uma ansiedade, mas a gente está conseguindo controlar tudo isso e a psiquiatria da infância e adolescência veio primeiro para ele, mas também para os outros. Não, graças a Deus. Então, estamos muito bem assistidos na cidade com a doutora Ana nesse sentido, porque realmente precisamos disso. Precisamos de um olhar mais empático, não, né, um olhar profissional, um olhar clínico, mas uma empatia para entender. Porque, como dissemos, né, Ana, nem tudo é TEA, nem tudo é TDAH. Às vezes é uma ausência, às vezes uma carência pode provocar tudo isso, né? Agora, você estava aqui contando, né? A doutora Ana, ela é bariátrica, né? Ana, como é que foi chegar à bariátrica? Como a gente fala muito para mulheres, né? É difícil a gente ver pessoas assumindo, não, eu sou bariátrica, ou eu pus balão, ou eu fiz isso, eu fiz aquilo. Estamos na onda, né? Das canetinhas de emagrecimento, todo mundo, né? Como é que foi tudo isso, Ana, sua autoestima como mulher? Como é que você chegou a tudo isso?
com você, olhando para você. Quando eu fui para a faculdade, eu já me achava gordinha, né? Então, eu passei um bom período da faculdade fazendo dietas e tal, porque gordinha, eu não quero formar gordinha e aquela coisa toda. E a gente é novinha na época, né? Hoje eu tenho o peso que eu fui para a faculdade. Então, né? Hoje eu me aceito assim, eu não me acho mais gorda, mas na época eu me achava feia, eu me achava gorda, e então eu começava a fazer dietas. E quando eu vim, por que eu falei de Rosário Oeste, né? Quando eu voltei da faculdade, eu já voltei um pouco acima do peso que eu fui. E quando eu comecei a trabalhar em Rosário, devido a todos os presentes que eu ganhava, óbvio que eu não ia negar nenhum, e eu comia mesmo. Comia todos, eu adorava, porque... Ai, quando você falou ali, qual é a sua comida preferida, eu falei, ai, você vai perguntar isso mesmo para uma pessoa que tem a cabeça, né, a cabeça que ama comer, mas enfim, devido a todos os presentes e a vida corrida, e assim, às vezes estava tempo de comer no café da manhã, às vezes não dava, às vezes almoçava, às vezes não, e a janta às vezes era mais caprichada, né? Justo. E claro, à noite você come, logo você vai dormir. Então isso fez com que eu aumentasse de tamanho e fosse parar nos meus 115 quilos, que foi o meu limite. O marco ali. E houve um momento durante todo esse período que eu me olhei numa foto e não me achei na foto. Eu falei, gente, mas eu tava nessa foto, cadê eu, né? Onde é que eu estou aqui? Onde é que eu estou aqui, né? E aí eu comecei a lembrar a roupa que eu estava e eu fui procurar a roupa na foto. E aí eu me achei, falei, não, essa aqui não sou eu, não. Eu tenho que mudar isso. É porque é um choque, né? É um choque. Você não se reconhecer e você procurar... E assim, claro, você se olha, você se vê, você sabe que está acima do peso, mas ao ponto de você não se reconhecer foi um choque para mim. Falei, não, eu preciso mudar minha vida. Comecei a procurar formas de emagrecer e tal, mas era aquela coisa, perdia 10, ganhava 15, perdia 15, ganhava 20. É muito difícil, né, Ana? É muito difícil e assim, na correria do nosso dia a dia, né? Então, talvez se tivesse tido um pouquinho mais de paciência, eu sempre falo isso que eu fui um pouquinho preguiçosa. Eu fui para bariátrica porque eu não tive a paciência de esperar. Se talvez tivesse tido um pouquinho mais de paciência, tentado um pouco mais, teria conseguido igual. Mas no dia a dia e com pouco tempo que se tem na medicina, eu falei, não, eu vou logo para a bariátrica, que aí eu sei que eu vou conseguir e aí eu consigo manter depois. E foi o que eu fiz. Tem 15 anos que eu tenho bariátrica. E nunca mais voltou. Olha que legal. Em dezembro desse ano faz 16 anos que eu fiz bariátrica. E a cabeça? Porque as pessoas acham que é só fazer bariátrica, né? Bariátrica, ela tem todo um protocolo já, mas não é só isso. Não, na verdade, até hoje, né, comida é prazer, né? É gostoso. Então você olha para a comida e fala, nossa, que delícia, vou me acabar nesse prato de comida. Mas não é bem assim. Então hoje tem toda uma regra, né? Eu tenho que comer devagar, eu tenho que mastigar muito bem, eu não posso tomar líquido com comida, mas é todo um aprendizado, né? Sim. Então, os primeiros meses foram um pouquinho mais difíceis, né? O primeiro mês foi líquido coado por 15 dias, depois líquido sem coar, depois papinha, aquela coisa toda. É igual bebê. Igual bebê. É igual bebezinho. E hoje eu já levo uma vida normal. Então, se eu servir lá, se for num restaurante ali, eu vou comer normal, como qualquer outra pessoa. Mas aí eu evito as porcarias, os excessos, né? Me permito, sim, mas eu evito certas coisas. E a questão a gente chama de dismorfia visual, né? Hoje você consegue se enxergar? Eu te pergunto isso porque eu tenho uma comadre que ela fez uma bariátrica, isso há muito tempo atrás, e uma vez nós estávamos num shopping em Ribeirão Preto e ela estava perfeita, ela até tinha feito aquelas lipos 3D, tudo bonitinho, e aí ela foi provar uma blusa que ficou muito bonita. E ela olhou e falou assim, eu falei, nossa, que lindo. Ela falou assim, não, olha, eu tô gorda. E aí eu olhei para ela e eu falei assim, como assim? Porque assim, a questão do emagrecimento rápido, você tem uma imagem sua guardada, você também passou por isso, Ana? Você teve essa dificuldade? Sim. Nas duas fases, né? Tanto de não se reconhecer obesa, como depois passar por um espelho e falar, nossa, quem é aquela? E se achar bonita lá, mas não se reconhecer magra, né? Houve esses dois momentos. Então, alguns meses depois, não consigo me recordar agora quanto tempo após a bariátrica, eu estava no Shopping Pantanal, em Cuiabá,
e tinha uma parede espelhada e eu passei e falei, nossa, que mulher bonita. Oi? Mas Não se viu. Não me vi. Aí depois eu falei, nossa, mas eu estava ali. Eu voltei de novo, eu falei, sou eu. Que delícia, né? Então, assim, esse dismorfismo, graças a Deus, de lá para cá eu consigo me ver. E assim, claro, você oscila de peso, ganha um pouquinho, perde um pouquinho, mas eu hoje não tenho mais esse problema. Ainda tenho certo medo de voltar àquele peso, mas não que isso hoje me incomode. 1 quilo a mais, 1 quilo a menos, isso Não altera. não muda meu pensamento. Agora, se eu chegar a ganhar meus 100 quilos novamente, eu acho que eu ficaria bem alterada. Com certeza, porque o emagrecer, né, para nós, para a mulher que vem com uma ditadura de que temos que ser beleza, magras, né? de beleza, que você só é bela se você tiver assim ou assado, Exato. é muito difícil, porque o homem não. O homem a gente vê muitos brincando que, não, minha barriga eu demorei tanto tempo para cultivar. Não, se eu tiver que deixar, eles levam aparentemente para brincadeira. numa Mas brincadeira. Eu acho que lá no fundo também tem. Eu também acredito nisso, mas eles são mais difíceis nisso, né? Tanto que as reuniões dele, quanto mais você fala, vamos emagrecer, mais eles querem comer. E a mulher não, ela come, mas ela se culpa e aí vem várias outras questões por detrás disso, né? Exatamente. A depressão, a ansiedade vem junto com tudo Vem isso. junto com tudo isso, exatamente. E Ana, você já está aqui atuando como médica há quanto tempo? Em Itapurá eu estou novamente há 4 anos. 4 anos. 4 anos. Desses 4 anos, você está dentro da saúde pública, está ali nas UBS, né? Como é que você vê a saúde mental hoje? A gente sabe que tem... Eu falo que após a pandemia, não só para as crianças, né, mas para os adultos também, após a pandemia a gente teve um aumento dos nossos casos de depressão, nossos casos de ansiedade, né? E na UBS a gente vê muito isso. A gente tem realmente visto um grande aumento pelo menos essas duas comorbidades que têm vindo com bastante peso. Exato. E tem estrutura? Não, infelizmente. É aí onde a gente vê a necessidade de saber mais, porque até chegar lá na frente, até conseguir uma consulta com um especialista, às vezes demora meses, há casos que às vezes até mais de um ano, né? Sim. Então, quando você entende, você consegue já intervir ali, você consegue ajudar essa pessoa antes mesmo que ela chegue lá na frente. Né? Pode ser que chegue lá no neurologista ou no psiquiatra e haja alguma mudança na medicação, mas você tentou fazer algo por ela aqui atrás, aqui no início Aquela do problema, base. na base. Como sempre a gente volta para a base. Isso. Estrutura inicial. A UBS é a porta de entrada, né? Então é onde eu vou acompanhar esse paciente. O psiquiatra ele vem esporadicamente, então lá na UBS eu vejo ela, se puder e se precisar, toda semana, a cada 15 dias, essa pessoa, né? E aí ela vai ter uma ajuda próximo da casa dela. É claro que a UBS também tem uma sobrecarga de pacientes, né? Então, às vezes eu gostaria de ter mais tempo para esses pacientes, porque um paciente que tem um transtorno psiquiátrico, ele precisa de mais atenção, ele precisa de mais tempo. A UBS, às vezes, a gente não tem esse tempo, então tem que acelerar um pouco mais. Quando eu consigo dar mais atenção, eu vejo que eu consigo ajudar mais essa pessoa. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade. Né? Não só de Itapurá, como de todo o Brasil, na verdade. Eu acredito que isso não é um problema de Itapurá. Né? Não é. Eu já trabalhei também em UBS no Paraná e era uma loucura. Você tinha lá que atender 20, 30 pessoas e como é que você dá respaldo emocional para... Não tem como. Não tem como. Eu falo até que do lado do consultório médico deveria ter o consultório da psicóloga, né? Porque daí sai daqui e entra ali. Entra ali, pelo menos faz um tempinho mais. Isso, seria perfeito. Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho de lado pessoal. Como é que você dá conta de tudo? Porque é muita coisa, gente. Ela não fica só na UBS. Não. Tem os particulares, tem a medicina do trabalho, tem várias... Como é que você dá conta? Eu até brinco um pouquinho, né?
Tem o Júlio, né? O meu marido tem 2 empregos. Eu tenho 3, e aí quando eu termino os meus 3 empregos, eu vou para minha casa para o quarto turno. Quarto Né? turno. Então, não é fácil, mas a gente consegue separar, né? O que é da UBS, o que é da medicina do trabalho e o que é do particular. E ainda consegue arrumar um tempinho ali para a família, né? Sim. Então, os finais de semana eu costumo dar um tempo mais de qualidade para o meu filho e para o meu marido. Durante a semana eles entendem que é um pouquinho mais corrido, mas ainda assim a gente tenta dar um tempinho a mais. Ou seja, parceria, né? Tem que ser. Se não tiver um Senão, parceiro bem colocado ali do lado, não consegue não aguentar vai. a gente. Exatamente, porque não tem hora, não tem dia, não tem, né? Já mudou muito, né? Hoje eu não faço mais plantão, né? Houve um período em que, além da correria do dia a dia, ainda tinha os plantões, né? Claro, quando começa. Então, os plantões, assim, é bem dificultoso. Desde a gravidez do João, eu fiz plantão até os 8 meses do João, e depois disso eu já diminuí e fui parando. Voltei a fazer plantão quando eu cheguei em Itapurá novamente em 2021, mas por conta dele mesmo eu decidi parar os plantões, porque eu preciso dar atenção para o meu filho. Então, quando eu cheguei aqui, havia uma necessidade de médicos, então eu ajudei, né, o pessoal. Não era o que eu queria, mas por haver a necessidade, eu fui fazer plantões. E depois de um certo tempo, vendo a necessidade do meu filho e a piora do quadro de ansiedade dele, falei, não, vamos parar com os plantões, eu preciso dar mais atenção para minha família. Né? Então, hoje, meu filho é a minha base, é o que me impulsiona a correr. Né? Então, claro, vem toda a questão da família lá atrás, né? Mas ele hoje é o que impulsiona a seguir ainda mais, a querer saber mais e estar do lado dele, presente na vida dele, para que ele tenha uma infância... Uma estrutura também, né? Uma base, uma infância bem alicerçada ali para poder seguir uma vida tranquila futuramente. E outra, né? A gente fala pelos filhos, é claro que a gente abre mão por eles, mas existe o nosso lado pessoal também, né? Porque a gente sabe que vocês médicos acabam não tendo vida. Quando começa, se for fazer plantão, não tem. E não é uma historinha, um faz de conta. Não. É loucura mesmo. É a loucura realmente de às vezes você estar no plantão, ter que sair correndo com o paciente para uma unidade de referência, é todo o trajeto, é o cansaço. Vem novamente aquela questão, e se algo acontecer no meio da estrada? Eu já saí com um paciente daqui que eu falava, gente, Senhor, me ajuda a chegar em Lucas para pedir ajuda em Lucas, porque às vezes a gente não tem o que fazer. Né? Exatamente. Então é complicado, existe uma carga emocional muito grande em cima dos médicos. Dos médicos, porque eu falo que vocês, se for uma coisa errada, o resultado custa uma vida. Pode custar uma vida. É diferente de tantas outras profissões que ainda dá para dar um jeitinho. Remediar. A medicina não dá. Ela é exata. Qualquer coisa, ela é exata e não é. E não é. Porque nem sempre. Nem sempre dá, exatamente. Então, para qualquer falha, né? E aí quando você imagina, você dentro de uma ambulância, né, num transporte, você é a única responsável por aquilo ali. Exatamente, graças a Deus. Por aquela Deus, vida, né? Nunca deixei ninguém no meio do caminho, né? Mas realmente é complicado. Não, é muito complicado. É uma profissão bastante sobrecarregada de emoções. Não, eu imagino. Então, para vocês têm que se cuidar dobrado, redobrado. Agora, vamos um pouquinho para a gerontologia, né? Como é que é cuidar dos nossos velhinhos? Porque não são pessoinhas que a gente costuma olhar muito, né? De onde veio... Da onde veio o amor pela o amor pela gerontologia. Lá é muito amor. Lá, tudo começou lá. Tudo começou em Rosário Oeste. Foi onde eu mais atendi idosos, né? Então, o idoso ele vem com uma bagagem de comorbidades, né? Então, imagina uma pessoa com 80 anos aí, quantas doenças ele traz nessa bagagem, né? Então, às vezes é hipertenso, é diabético, tem artrose, tem inúmeras doenças ali, é cardíaco, é renal. E aí, como você lidar com tantos problemas dentro de uma pessoa só?
Você passa medicação para dor que vai afetar o rim, você passa medicação para isso que vai afetar ali. E aí tu tem que saber lidar com tudo isso e usar as medicações de uma forma que não agrida tanto, né? Redução de danos, né? Exato. Então, a pós-graduação de gerontologia eu comecei lá em Rosário Oeste ainda, né? E foi apaixonante. Por quê? São pessoas que precisam de atenção, porque depois de uma certa idade os nossos hormônios começam a mudar, as mulheres e os homens eles começam a ser mais dependentes, isso leva eles a um quadro emocional que também piora a situação dele, porque ele está deprimido. Você vai tratar uma depressão, ele já tem hipertensão, já tem diabetes, você tem que saber o que você vai usar ali. Então, é toda uma questão, é todo um olhar diferenciado para esse idoso, né? Então, tanto mulher quanto homem. Né? A mulher ainda tem o agravante ali da menopausa, ali próximo dos 50, que acelera todo o processo, né? Então, é muito bom cuidar de idoso, mas são pessoas que não é como criança, né? Criança você fala e tal, o idoso ele já tem aquela posição, eu quero isso, eu quero aquilo, eu desejo isso. Ele é mais engessado, mais enrijecido mentalmente, e aí você né? precisa ir com Convencer. cuidado, com cautela para tentar convencer ele que aquela questão que ele quer não é o melhor para ele. Então tem todo um jeitinho para conseguir, nem sempre a gente consegue. O idoso é complicado. Com certeza. Quando são aqueles mais teimosinhos, né? Infelizmente a grande maioria mas são os amores. Eu falo assim, quando você consegue com jeitinho explicar, eles te entendem, eles aceitam o que tu está colocando e eles seguem um tratamento adequado. E vamos colocar, né? Esse jeitinho é o amor. É o amor pela profissão, é o carinho, é a empatia. Justamente. Que hoje nós percebemos que não é todo mundo, não são todos os profissionais de todas as áreas, não só a medicina ou a psicologia, o que for, mas falta empatia, se pôr um pouquinho no lugar do outro. Né? Se nós fizéssemos esse movimento, conseguiríamos com certeza diminuir muito o impacto de tanta doença, de tantos traumas, de tantas dores, né? Sim. Hoje mesmo eu atendi um senhor, ele tem 91 anos e ele não aceita que é diabético. E aí você colocar, mas o senhor não pode comer doces. Não, mas eu não como doce, eu só tomo meu cafezinho com açúcar. Então como, né? Tem que ter um jeitinho. Aí eu olho para a filha, para a nora e falo, 91 anos? Como? É outro lado. Difícil. Como é que você vai dizer tirar? Ele, cara, não pode. Aí ele vai olhar pra você e fala assim, filha, eu já tô no fim do dia, eu já tô no fim da vida, perdão. Comi até hoje, por que você não quer me deixar comer mais um pouquinho? Não vai fazer nada. Aí é a redução de danos, né? Exato. Aí você tem que tirar de um lado para deixar do outro. Aí é o olhar empático, é o entender que, olha, poder não pode, mas... Você tem que ir tentando tatear para que ele te entenda e te aceite fazer pelo menos parte do que você está pedindo. Exatamente, e não é fácil, né? Não é fácil. Aí alguns são surdinhos, aí você já tem que falar mais alto, aí parece que você está brigando. Aí outros têm carência. Aí, dependendo do tom de voz, já é uma agressão, né? Você está sendo grossa comigo. Isso, então é tudo com cuidado, é tudo... Quando a gente consegue ter tempo, a gente consegue mostrar isso para eles, eles aceitam melhor. De todos esses anos na medicina, qual o ponto mais marcante para você? Eu sei que deve ter vários. Muitos. Dos últimos 4 anos, foi um bebê prematuro que nasceu comigo aqui no Hospital de Itapurá. E eu fui levar esse bebê para Lucas do Rio Verde. E eu fui massageando esse bebê de Itapurá até Lucas do Rio Verde. Um bebê de 28 semanas. Cabe na palma da mão. E foi o caminho todo orando e pedindo a Deus para entregar esse bebê vivo em Lucas do Rio Verde. Chegou vivo, graças a Deus. Permaneceu vivo por mais alguns dias, mas não resistiu. Né? Então, quando é uma pessoa de mais idade, não choca tanto.
Mas quando é um recém-nascido ou quando é uma criança, isso bate contigo, mexe contigo, porque você se coloca no lugar daquela mãe e você coloca aquele bebê como se fosse o seu e se fosse o meu, né? Então houve momentos no caminho que a mão já não conseguia, dava cãibra de tanto fazer o mesmo movimento, mas eu falava, não posso parar. E a gente fomos a enfermeira, não lembro o nome dela agora, ela não mora mais em Itapurá, fomos ela e eu na ambulância, as duas. Ela fazia a respiração, né, com o bebezinho e a massagem. eu a massagem. Então fomos revezando as duas daqui lá. Quando a gente entregou o bebê vivo em Lucas, respiramos as duas e começamos a chorar. Eu acredito. Porque ela mãe e eu mãe, né? Então Sim. a gente se coloca no lugar da mãe e no lugar da criança, porque podia ser um dos nossos, Com né? certeza. E realmente foi, nesses últimos 4 anos, foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi. Eu acredito. Dos 20 anos de profissão. E olha que devem ter tido muitas situações, inúmeras situações. Mas quando a gente fala, é uma das coisas que eu também me bato muito na psicologia. Quando você pega alguém indefeso. Isso. Que não tem... Porque se é idoso, né, se é uma pessoa de mais idade, você já viveu, né, já fez a sua parte aqui, mas aquele ali... Tá chegando. Tá chegando, né? Podia ter toda uma vida pela frente, né? E tem coisas que a gente não explica, né? Não explica, e a gente não é Deus para mudar as coisas, né? Então, tem coisas que vão acontecer. E a parte difícil da medicina é justamente isso, que tem coisas que você não consegue Exato. mudar. E você tem que entender aquilo e não carregar essa culpa de que aquilo não competia a você. Exatamente, porque vocês literalmente trabalham entre a vida e a morte. Exatamente. É um fio de cabelo. Exato. Muito resistente, mas muito fino. Isso. É muito limite. É muito limitante, exatamente. Bom, Ana, a gente está aqui no nosso último episódio dessa 3ª temporada e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão assistindo, para as mulheres, que é um público maior, mas tem homens também que já veio falar que adora assistir. Que bom. Tem uns que até perguntam assim, quando que é o próximo, né? Dos homens. Exato, já me pediram para trocar do Café Rios para Papo de Homem. Ai, quem sabe? Quem sabe um o dia. João junto. Imagina? Ele está começando agora a fazer os rios comigo. Bom, eu percebi algumas vezes ali vocês dois tocando. De vez em quando ele topa fazer alguma coisa. É mais difícil, mas vai. O que você deixaria para as pessoas de mensagem, tanto como pessoa, como ser humano, tanto quanto doutora? Difícil. Aproveitem cada momento da vida de vocês. A vida passa muito rápido. É um sopro, né? Então aproveitem, curtam o máximo que vocês puderem da vida, né? Cada momento, com sabedoria, né? Então, aproveitar a sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, né? Tirar a sabedoria dos mais antigos, né? Então, às vezes a gente, o vô tá falando tal coisa, a nona tá falando tal outra. Tira deles toda a sabedoria que os anos trouxeram, né? E aproveite cada minuto. A vida passa muito rápido. É curta, né? É curta demais. Por mais que a gente viva 100 anos que seja, eu tive uma tia aos 100 anos, que a gente brinca até hoje, que foi assim, um presente de Deus poder ter ido à festa de 100 anos dela. Eu estava grávida da minha mais nova, né, da Luana, e nós fomos comemorar, e a tia Nena estava lúcida. Radiante e chamando todo mundo pelo nome. Olha só. Todos. E eu lembro que eu cheguei nela e falei assim, tia, vamos pro 101? Porque daí eu trago a Luana junto com para comemorar, né? Que delícia. Porque ia ser muito perto. E ela olhou para mim e falou assim, não, a tia já pediu, já fiz o que eu tinha que fazer e pedi para Deus que agora Ele podia me levar. E tanto que ela faleceu
se eu não estou enganada, uma semana antes da Luana nascer. Fazer um aninho. Não, da Luana nascer. Isso foi em 2015. Ela fazia aniversário dia 2 de fevereiro. Inclusive no dia do meu casamento, foi no dia 2 de fevereiro, foi comemorado o aniversário dela no casamento. E quando foi em abril de 2014, ela faleceu. Mas lúcida, então eu falo que... E quanto aprendizado a gente não tira de uma pessoa de 100 anos. Ela contava a história da família. Ela chegou lá porque o primeiro Peronde que surgiu, de onde, como... porque os Perondes têm... Ali no nosso núcleo tem muito nome repetido. Sim. O Roberto, o Guilherme, nossa, tem de penca. E ela falava, o Roberto lá, aquele que chegou lá. Então, era tão gostoso você poder sentar e ouvir as histórias do biso, da nona. Exato. O meu nono paterno, né? O nono Romano, ele tinha muitas essas histórias. E na época, quando a gente era criança, a gente às vezes não dava muita atenção a isso. Sim. Hoje eu falo, nossa, como eu queria voltar, sentar no colo dele, porque ele colocava a gente no colo assim, ele tinha uma barbinha cerrada que ele gostava de fazer assim, a gente, né? Mas ele contava as histórias e eu digo assim, por que eu não aproveitei um pouco mais? Porque eu ainda me lembro de muita coisa que ele contou. Sim, claro. Mas eu devia ter aproveitado mais, né? Aprendido de repente o italiano que ele falava, às vezes a gente fala, nono, por quê? Credo, né? Hoje eu já sinto falta, eu deveria ter aprendido, deveria ter dado um pouquinho mais de atenção. Mas é a maturidade, né? A criança da época, né? Exatamente. Mas enfim, é sugar deles a sabedoria que eles trazem. É viver, né? É viver. Amor. Aprender com eles e tocar a gente. Que delícia, que bate-papo gostoso, né? A gente podia ficar aqui mais algumas horas, mas a gente não pode, né? Então vamos fazer a brincadeira com a Ana, que vocês já conhecem. Sobraram 3 papeizinhos. Nossa, só 3, hein, gente? Que medo. Qual é o seu maior medo? Tirar o papelzinho bom. Ana, eu quero que você tire um papelzinho e nele vai ter uma palavra. Você pode construir uma frase ou dizer para nós o que ela representa para você. Autoconfiança. Eu acho que é tudo, né? Se a gente não tem autoconfiança, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Então, todos precisamos de autoconfiança. Acreditar em si, né? Acreditar em si mesmo, acreditar que é possível, que consegue. E a gente chegar lá, sim. A autoconfiança é tudo que todos nós precisamos. Exatamente. Olha você, né? Saiu daqui aos 17, foi para um país totalmente diferente, com tudo, comida, língua, tudo. Tudo diferente. E confiou, mesmo quando não confiava, porque mesmo isso acontece, mesmo com medo, porque às vezes a gente vive situações onde a gente encara, mas eu não sei se eu vou dar conta, né? Tenho medo. Mas aí a gente vê que consegue. Exatamente. Que dá conta. E é aí onde a gente constrói a autoconfiança. Isso, exatamente. Que delícia. Obrigada. Vamos exercer a autoconfiança. Obrigado por esse bate-papo tão gostoso, por esses ensinamentos tão lindos que você trouxe pra gente hoje. Amei estar aqui com vocês, amei o convite. E o Café Rios é seu, venha quantas vezes quiser. Por favor, fique à vontade aqui, que a casa é sua. Obrigada. Amei estar aqui com vocês. E estamos terminando a nossa 3ª temporada do Café Rios Papo de Mulher. Eu amei, quero agradecer a todas que sentaram aqui, que puderam contribuir, que se entregaram de corpo, alma e coração e que transformaram o Café Rios mais uma vez num podcast, vamos dizer assim, extraordinário. Obrigada a você porque acompanhou, porque votou, que participou ativamente ali comigo o tempo todo. Muito obrigada e até a nossa próxima temporada. Um beijo. Acabamos! Olha isso aqui. Eu tô vendo, tem judiação. Eu já acostumei. A mão eu tô suando.